Bom dia, meu nome é Carla Regina, faço parte do grupo dos idosos nos Sonhos de Deus, que pertence à Assembleia de Deus Betel. Estarei dando prosseguimento ao projeto da leitura da Bíblia em um ano. Leitura de número 122, 1 Samuel 29 a 31 e Provérbios 29, de 1 a 14. 1 Samuel 29. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em África, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar este homem e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário, porque com que aplacaria este o seu senhor? Porventura não seria com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, e volta em paz, para que não faça mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz? O que achaste tu no teu servo desde o dia em que estivesse diante de ti até o dia de hoje, para que não vá a peleja contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, após a manhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou ele e os seus homens para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo do povo, o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus,
E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passa, e comeu. E voltou-lhe ao seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então disse-lhe Davi: De quem és e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: Por quê? Me jura, porque me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde no dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 homens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes falou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas perante o outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram cair no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Beliel, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, que lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas vossas mãos. E quem em tal vos daria os ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel e aos de Ramote do sul e aos de Setir,
e aos de Aroé, e aos de Sivimote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades jeramelitas e nas cidades dos queneus, e aos de Orma, e aos de Borazã, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. 1 Samuel 31. E os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de arma: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, porque porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e os seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas, enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo, e puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Sean. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes de Gileade, e o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes os queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Provérbios 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a servir será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informam-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. O homem sanguinário aborrece aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas
achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram e o Senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Vamos orar, irmãos? Senhor amado, na tua presença, Senhor, eu me encontro neste momento para te agradecer por essa oportunidade, Senhor, da leitura da tua palavra. E eu te peço neste momento que tu venha, Senhor, abrir os nossos entendimentos para entender a tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria, Senhor. Assim como tu deste, Senhor, sabedoria a Salomão, nós te pedimos, Senhor, sabedoria para interpretar, para compreender, sabedoria para pregar a tua palavra, Senhor. Ó Deus, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.